Olá, feliz ano novo! Que tenhamos muitas notícias boas nos próximos meses nesse ano de 2024. Nesta primeira edição do ano, vamos ver como ficou a situação dos trabalhadores da empresa Vale e suas famílias, afetados pelo desastre ambiental de Brumadinho em 25 de janeiro de 2019, 5 anos atrás. Daquele dia para cá, até hoje, só os impactos são grandes, né? A gente nunca vai esquecer isso. E nesta edição do Trabalho Legal você vai ver também. Operação Jornada Legal confirma a gravidade das condições de trabalho de motoristas profissionais em 5 grandes rodovias brasileiras. Quando eu comecei não tinha horário, né? O horário era a gente que fazia. Começava na faixa de 6 horas da manhã e até meia-noite, 1 hora da manhã. Aluno de escola pública da Paraíba é destaque em premiação do MPT, que promove conscientização e prevenção ao trabalho infantil. Sim, a importância do projeto é porque um grande obstáculo que a gente tem para a erradicação do trabalho infantil é justamente a invisibilidade, a naturalização pela sociedade do trabalho infantil. O Trabalho Legal começa agora. O desastre ambiental em Brumadinho ocorreu em razão do rompimento de uma barragem da Vale e causou a liberação de vários litros de lama e a morte de muitas pessoas. A maioria das vítimas era de trabalhadores que, no momento do rompimento, estavam na região atingida. 5 anos depois, resta a pergunta: esses trabalhadores que sobreviveram voltaram a exercer suas antigas funções? Eles receberam alguma ajuda psicológica da Vale? Foi paga indenização? E os familiares das vítimas que se foram receberam seguro? Essas dúvidas nós vamos tirar na reportagem especial de Marco Aurélio, que esteve em Brumadinho e conversou com muitas pessoas. Não há como ficar um dia sem lembrar daquele momento que marcou para sempre a que já foi uma pacata cidade do interior de Minas. É muito triste, né? Coisas tristes, você ficar lembrando todo dia assim, faz até um mal pra gente. Se vai ficar pra história, pra vida toda. Brumadinho ficou marcado, né, nessa data. Daquele dia para cá, até hoje, só os impactos são grandes, né? A gente nunca vai esquecer isso. 25 de janeiro de 2019 colocou Brumadinho no mapa das maiores tragédias trabalhistas do mundo e a maior do Brasil. O rompimento da mina do Córrego do Feijão matou quase 300 pessoas. Eram moradores, trabalhadores terceirizados e 131 empregados diretos da Vale. Gente que estava no caminho da onda de lama. A Lecilda, engenheira da mineradora, irmã da Natália, foi uma das vítimas. E do jeito que foi, no horário de almoço, todo mundo trabalhando, né? Eles morreram de uniforme, estavam no horário sagrado do almoço. Então, assim, todo dia, quando dá o horário de meio-dia, que vai aproximando, é raro o dia que a gente não lembra. Ano a ano, placas e homenagens espalhadas pela cidade nos fazem lembrar da tragédia. Logo após o rompimento, o MPT se uniu a lideranças e outras instituições de justiça para sensibilizar os atingidos sobre a importância da luta coletiva pela reparação. Um acordo judicial assinado entre a Vale e o Ministério Público do Trabalho fixou reparação moral e material de R$400 milhões para grupos familiares dos mortos e desaparecidos, além de estabilidade no emprego para os empregados diretos e terceirizados. O uso do dinheiro é gerenciado pelo Comitê Gestor do Dano Moral, do qual fazem parte, além do MPT, o TRT, a AGU e a Associação dos Familiares e Vítimas do Desastre. Então nós recebemos projetos sociais, ajudamos a área da saúde, ajudamos a área da educação, né, da prevenção de acidente de trabalho. Nós construímos hospitais com esses recursos. R$13 milhões foram destinados pelo Comitê Gestor para a construção do hospital 272 joias, uma referência às vítimas em Igarapé, uma das cidades atingidas pela tragédia. Brumadinho vai ganhar também um pórtico, idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Será um espaço cultural e de atendimento ao turista. Fizemos um termo de cooperação com o FMG para fazer um diagnóstico
do que seria necessário para a região. Então, esse diagnóstico nos apresentou diversos projetos importantes que foram trazidos a partir da oitiva dessas famílias, dessas pessoas atingidas, né? Para facilitar e dar transparência ao processo de negociação, o Ministério Público do Trabalho investiu na relação com as comunidades atingidas. No portal do MPT foi criado um espaço exclusivo para divulgação contínua de informações e foram feitas audiências públicas para ouvir os atingidos. É importante que o caso Vale Brumadinho seja lembrado também na perspectiva da comunicação, principalmente porque foram instaurados processos comunicacionais que romperam a fronteira do que denominamos conteúdo meramente informativo, onde um fala e o outro ouve passivamente. Esses procedimentos comunicacionais dão materialidade ao que no campo acadêmico nós chamamos de comunicação pública, uma forma de interação entre organismos públicos e cidadãos que tem como foco central o interesse público e que é norteada por princípios como acesso, escuta, diálogo, participação, todos previstos na nossa Constituição Federal. E para nos aprofundarmos nesse tema da reportagem, eu recebo aqui nos estúdios a Procuradora do Trabalho em Minas Gerais, Adriana Augusta de Moura Souza, e engenheira de Segurança do Trabalho e coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e Trabalhadora de Minas Gerais, Marta de Freitas. Primeiramente, quero agradecê-las por esse nosso bate-papo aqui nessa nossa roda de conversa. E aí, doutora, eu quero começar com a senhora. Nós vimos na reportagem como foi essa tragédia que agora completa 5 anos, agora em janeiro. Qual foi a atuação do Ministério Público do Trabalho efetivamente e o que vem depois disso? Especificamente na área da reparação, primeiro nós tínhamos que quantificar o número de pessoas, se eles eram trabalhadores diretos da Vale, se eles eram trabalhadores terceirizados, quantos que seriam impactados pelas indenizações que seriam devidas. A grande questão, que é importante também a gente ressaltar, é que a reforma trabalhista, ela era de 2017, de novembro de 2017, e estava há 1 ano e meio vigente, e as indenizações dispostas lá no artigo 253, o novo artigo 253, parametrizava o dano moral. Então, quando nós começamos a questionar quanto devido seria a indenização, nós tivemos ainda que lidar com a questão da inconstitucionalidade ou não desse artigo específico da CLT. Porque se fôssemos nos pautar por este valor, esses parâmetros do artigo, os valores de indenização seriam muito mais baixos e eles seriam proporcionais à função que cada um e o salário que cada um recebia que estavam ali. Então nós teríamos um engenheiro ganhando um determinado valor e um estagiário ganhando outro determinado, um faxineiro que seja, ganhando um determinado valor. Então, a primeira questão teve que ser uma análise jurídica ampla a respeito dessa padronização ou não das reparações. A gente ouve muito uma questão que aí eu quero que vocês duas falem sobre isso, que é acidente de trabalho e tragédia. Por que é importante que a gente dê a nomenclatura correta? Acidente de trabalho. Mesmo foi uma tragédia que levou muitos trabalhadores. É um acidente de trabalho ampliado que gerou uma tragédia, que gerou um desastre ambiental. Essa é a questão. E por que a gente tem que dizer que é um acidente de trabalho ampliado? A OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, considera, tem inclusive uma resolução, né, uma convenção, que ela fala de acidentes de trabalhos industrial maior, acidente industrial maior. Mas é preciso da gente pensar e quebrar esse tabu, né, de que acidente é algo imprevisível, porque acidente de trabalho, ele é previsível, e é possível prevenir. Como ficou a cidade? Como ficou o trabalhador que teve que voltar para o trabalho, né? Eu gosto muito de usar uma frase, um depoimento do Dom Vicente, que é o bispo, que atuava na região metropolitana, hoje foi transferido para a Bahia. Ele fala que Brumadinho é um luto coletivo, porque ainda tem
3 pessoas que não foram encontradas. Cada aniversário, cada festa, cada ausência, nós temos mais de 100 crianças órfãs em Brumadinho. Então, tudo isso leva a um sofrimento coletivo. É o vizinho que lembra da festa, o vizinho que ia no aniversário, é o parente que não tem mais, né? É a criança que não tem mais pai. São professoras hoje que têm que lidar com crianças órfãs, às vezes numa sala com mais de um órfão, e que perderam, trabalhadores da saúde que perderam seus colegas, perderam parentes. Então, Brumadinho é um luto coletivo. Nós estamos lidando com pessoas que precisam de treinamento específico para estar num ambiente de trabalho que é muito específico. Então, não adianta você só ter uma mineradora que faz treinamentos, capacitação, que todos os trabalhadores saibam de fato onde eles estão indo. Não, você tem trabalhadores terceiros que vão trabalhar por pequenos períodos por uma tarefa muito específica, mas eles estão inseridos nesse ambiente, eles têm que saber, então eles têm que ser capacitados igual o trabalhador direto de uma Vale, eles têm que ter treinamentos periódicos, eles têm que saber, né, Marta, uma coisa que muita gente não sabe, que existe o direito de recusa. O trabalhador pode se recusar a trabalhar se o risco à vida dele é presente naquela atividade, mas para ele se recusar, ele tem o direito de saber. Para isso, ele tem que ser capacitado. Alguém tem que dizer para ele que se ele entrar lá, ele vai ter que correr. E ele vai ter que correr, as placas vão indicar, mas tem que ter a placa lá. Ele precisa saber para onde ele vai. É o que a Marta falou, precisa de ter a comunicação, né? A comunicação precisa de ser... Então, o ambiente de trabalho, a gente fala, né, Marta, que o sistema de segurança do trabalho, ele é muito amplo. Ele tem uma série de fatores a considerar. Então, você tem, como empresa, que considerar vários fatores. Prevenção, precaução. Então, quando você está diante de uma barragem, o trabalhador vê que ele vai trabalhar embaixo de uma barragem, ele tem que saber exatamente quanto tempo ele tem para sair, aonde ele vai sair, para que lado ele pode correr. Se ele vai ficar à margem, se a lama chega até ele, ele precisa saber dessas informações. E muitas vezes você está lidando com pessoas da construção pesada, pessoa que vai construir como está acontecendo no Arcelor, um muro de contenção. Ele não é da área da barragem, ele não sabe o que é isso. Então você precisa capacitar essas pessoas na área de segurança de barragem também. Ele precisa entender o processo. Se falar de segurança do trabalho já é um tema amplo, falar de segurança do trabalho em mineradoras, em barragens, é muito maior. Eu quero deixar já o convite para que vocês voltem, porque, embora a gente esteja completando 5 anos de uma grande tragédia, pela nossa conversa deu para notar que tem um lado positivo disso. A gente não pode falar bom, mas o lado positivo, que foi esse olhar mais detalhado de órgãos, de associações, engenheiros que estavam juntos, para pensar sempre na segurança do trabalho. Quero agradecer imensamente a presença de vocês e deixar o convite, porque o assunto continua. Muito obrigada. E no próximo bloco, a gente tira dúvidas dos trabalhadores sobre direitos em casos de acidentes como esse de Brumadinho. Eu volto já já. Ainda em 2023, o Ministério Público do Trabalho realizou uma força-tarefa em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e com a Polícia Rodoviária Federal para flagrar riscos à vida de motoristas profissionais. A operação, intitulada Jornada Legal, confirmou a gravidade das condições de trabalho de motoristas profissionais em 5 grandes rodovias brasileiras. A repórter Luana conversou com algum desses profissionais no Distrito Federal e mostra pra gente que muitos trabalham sob efeito de substâncias químicas para cumprir as longas jornadas exigidas para o trabalho. Viagens longas e muito tempo fora de casa. O local de trabalho é a estrada. Estamos falando da rotina de quem trabalha dirigindo o caminhão. Edmilson é caminhoneiro há 25 anos. No início da profissão, a rotina era bem mais difícil. Parar para descansar era um desafio. Quando eu comecei não tinha horário, né? O horário era a gente que fazia. Começava na faixa de 6 horas da manhã e ia até meia-noite, 1 hora da manhã. Este outro caminhoneiro, que preferiu não se identificar, também exerce a profissão há um bom tempo. São 40 anos de carreira.
Ele relata a dificuldade de passar tanto tempo longe da família. Eu estou com 25 dias hoje, olha, cara. Estou querendo chegar lá depois da manhã, com fé em Deus. Com o objetivo de identificar as condições de trabalho de motoristas profissionais, o Ministério Público do Trabalho realizou uma força-tarefa ainda em 2023, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e a Polícia Rodoviária Federal. A operação chamada Jornada Legal confirmou irregularidades, como jornadas exaustivas e uso de substâncias químicas para suportar as exigências das empresas. Nós temos cargas para imperecíveis. O que acontece? Se você não entregar em determinado horário, você perde a carga. Essa perda de carga gera o quê? É o trabalhador tomar uma substância química, que é uma droga, para ficar acordado. 70% falaram, eu uso porque eu quero e preciso, nem que eu quero, ninguém quer, mas preciso ficar acordado. Então você dirige à noite, você dirige de dia, você dirige toda hora sem parar, ininterruptamente, você com certeza vai ter um acidente, não só em relação à sua vida, como à vida dos outros. Foram realizadas fiscalizações em 4 estados brasileiros: Rondônia, Bahia, Paraná e São Paulo, além do Distrito Federal. Em acréscimo às jornadas exaustivas, nós temos o problema do descanso entre os dias de trabalho, de um dia para o outro, do descanso dentro do dia de trabalho, do período para refeição. Então, são aspectos que vão fazer diferença na hora da segurança que esse motorista vai conduzir o veículo. De acordo com dados da Operação Jornada Legal, 1 a cada 4 motoristas fiscalizados foram autuados por descumprirem a lei do descanso. Ao longo de 2023, o número é ainda maior. São mais de 32 mil autos de infração, o que representa cerca de 33% do total de motoristas fiscalizados. A carga de jornada de trabalho do caminhoneiro é extenuante. Ele tem, entre outras dificuldades, às vezes uma pressão muito grande para horário de entrega de cargas, o que os fazem se sacrificar além do horário de trabalho, inclusive permitido por lei. Dados do MPT apontam que 25% dos profissionais trabalham mais de 13 horas e 56,60% laboram todos os dias entre 9 e 12 horas diárias. As informações confirmam que a jornada exaustiva está ligada diretamente ao uso de substâncias químicas. O artigo 149 do nosso Código Penal, ele elenca entre as elementares do crime de redução à condição análoga de escravo a jornada exaustiva. E os dados que colhemos hoje, eles corroboram as informações que já colhemos no passado, que demonstram que esses profissionais estão sendo submetidos cotidianamente a jornadas, em grande percentual, superiores a 13 horas, portanto, a jornada exaustiva. Para reduzir esses dados, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei dos Caminhoneiros e garantiu direitos à categoria. Antes da decisão, não havia limite de tempo de espera. O descanso diário, na prática, era de apenas 8 horas, enquanto o descanso semanal remunerado podia ser acumulado e fracionado. Também era possível a realização de jornada de até 12 horas, caso o sindicato autorizasse. Agora, o tempo de espera passou a integrar a jornada de trabalho. Após 8 horas de trabalho, o motorista tem direito a 150% do valor da hora e o descanso mínimo diário passou a ser de 11 horas. Está garantido o descanso semanal regular, sendo gozado preferencialmente aos domingos. O Supremo também declarou que a jornada só pode ser extrapolada esporadicamente. Prevenir acidentes de trabalho é dever de todos os empregadores. Mas e quando um acidente acaba acontecendo? Quais são os deveres das empresas e os direitos dos trabalhadores vítimas de acidentes? É sobre isso que iremos tirar dúvidas no nosso quadro Fala Trabalhador. Em caso de invalidez por acidente de trabalho, quais são os direitos do trabalhador? Se a invalidez não for permanente, aquele trabalhador vai receber o auxílio-doença acidentário. Se aquele trabalhador for reabilitado para outra atividade,
e tiver redução da capacidade laborativa, ele vai ter direito ao auxílio acidente, conforme, né, a situação. Mas se o laudo médico disser que ele não tem mais nenhuma capacidade para o trabalho, aí ele vai ter aposentadoria por invalidez acidentária. Quando o trabalhador morre em serviço, quem recebe o seguro? E todo trabalhador tem direito ao seguro? Quando existe o seguro de vida, vai receber a indenização a pessoa ou as pessoas que o próprio trabalhador tiver indicado no contrato de seguro, porque esse é um contrato de natureza privada dentro da relação de trabalho. Algumas atividades profissionais, essa exigência decorre de lei, como, por exemplo, o motorista. Aqueles motoristas de cargas têm assegurado o seguro obrigatório de que trata a Lei 13.103, de 2015. Outros profissionais vão ter direito ao seguro de vida conforme previsão em norma coletiva daquela categoria profissional. Mesmo em período de férias, falar de crianças é uma delícia. E esses pequenos nunca estão de fora de conversas, mesmo que o assunto seja de gente grande. É o caso do Prêmio MPT na Escola, que desde 2015 aborda de forma acolhedora a temática dos direitos das crianças e adolescentes, como a prevenção e erradicação do trabalho infantil e aprendizagem. O concurso elege os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos das escolas participantes do projeto, estimulando a reflexão dos pequenos sobre esses temas. A biblioteca é um dos lugares favoritos de Miguel, aluno do 7º ano do ensino fundamental numa escola da rede municipal de Cabedelo, na Paraíba. O estudante de 12 anos se destaca, e é o gosto pela leitura que impulsiona o desenvolvimento dele. Livro de história, literatura, filosofia, ficção científica. Miguel é um dos vencedores da edição 2023 do Prêmio MPT nas Escolas, promovido pelo Ministério Público do Trabalho. Com o texto intitulado de João Sonhador, Miguel conquistou o primeiro lugar nas etapas municipal e estadual e ficou em terceiro lugar na etapa nacional, na categoria Conto, para estudantes dos 6º e 7º anos no ensino fundamental. A minha inspiração, primeiramente, foi, eu pesquisei na internet um bocado de conto, né? Comecei a ler e também inspirei na história dos meus pais, que, desde cedo começaram a trabalhar e quando eles eram crianças, não tinha esse negócio de combate ao trabalho infantil. E por isso que eles começaram a trabalhar em locais inadequados e por isso que não tiveram o apoio que eu estou tendo hoje em dia. Em Cabedelo, na Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, a conquista de Miguel não chega a ser uma surpresa, já que o histórico é de um bom aluno. O Miguel é meu aluno desde o 6º ano e ele sempre foi um aluno muito dedicado, muito participativo em sala de aula, que gosta muito de ler, de escrever. Assim que ele soube que ia ter esse concurso literário, ele já começou a se empenhar e a sonhar com a possibilidade de ganhar esse prêmio. O papai e a mamãe ficaram no orgulho só, é claro. Muito feliz, orgulhoso, mostrando a ele um caminho do bem, né? Caminho do bem que eu digo assim, na inspiração da minha mãe, na mãe da minha esposa, e feliz, orgulhoso, que ele está no caminho bem, que ele já chegou num patamar que nem nós chegamos, muito feliz e orgulhosos. Só funciona se for parceria pais e escola. Se não tiver essa parceria, pode ser a melhor escola do mundo, não vai dar certo. O Prêmio MPT na Escola é uma premiação nacional dos melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos por alunos das escolas participantes após atividades em sala de aula sobre o combate ao trabalho infantil. O objetivo é promover a participação dessas crianças e adolescentes em ações de mobilização, conscientização e prevenção ao trabalho infantil. Sim, a importância do projeto é porque um grande obstáculo que a gente tem para a erradicação do trabalho infantil é justamente a invisibilidade, a naturalização pela sociedade do trabalho infantil. Essas ações de mobilização, de conscientização, são ações estratégicas para o combate ao trabalho infantil. Elas vão sensibilizar a sociedade, vão fortalecer uma articulação entre as instituições e vão levar a informação para a sociedade.
Mas, além disso, também vão formar multiplicadores de conhecimento, vão capacitar as pessoas para que façam denúncias. Então, tudo isso é muito importante e estratégico no combate ao trabalho infantil. Nossa escola vem fomentando e incentivando os nossos alunos cada vez mais a participar. E termos esse ano, Miguel, como um finalista nacional dentre tantas escolas, dentre tantos outros alunos, é uma honra. E nós nos sentimos extremamente orgulhosos e satisfeitos, como toda a escola. A escola também vem sempre me apoiando, agradecer também a minha diretora, a gestão da minha escola, a meus pais também pelo incentivo, que fica toda hora incentivando, e a MPT, né, também pelo importante projeto de combate ao trabalho infantil. Vamos ver agora o que rolou nas redes no último mês do ano passado? A Sabrina Menezes conta pra gente agora no nosso quadro MPT nas redes. Oi, Madei, tudo bem? O último mês de 2023 foi movimentado em nossas redes sociais e teve início com o post da posse de 14 novas procuradoras e procuradores do trabalho. A cerimônia ocorreu no auditório da Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília, e impulsou os aprovados remanescentes do 22º concurso do Ministério Público do Trabalho. Agora, o MPT tem 29 integrantes novos para atuar em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Outro post de destaque celebra o dia 3 de dezembro, marcado como o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em outubro de 1992, para conscientizar a sociedade sobre a inclusão e a igualdade de direitos dessa parcela da população, que é composta por cerca de 18 milhões de brasileiros, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No post, que teve mais de 1.400 likes, o MPT reafirma o compromisso em fiscalizar o cumprimento da lei de cotas e em combater o capacitismo, que é o preconceito e a discriminação que a pessoa com deficiência vive na sociedade por ter sua existência reduzida à sua deficiência. O nosso post recorde de curtidas, com mais de 6.400 likes, lembra o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. A campanha do Laço Branco, símbolo da causa, é coordenada pela Rede de Homens pela Equidade de Gênero, e a data faz referência ao dia 6 de dezembro de 1989, quando um grupo de homens canadenses decidiu se levantar em oposição a atos de violência contra as mulheres. Na publicação, o MPT destaca que promover a reflexão e a mobilização da população masculina fortalece a luta pelo fim da violência contra a mulher. E se você ainda não acompanha a gente no Instagram, no Facebook ou no Twitter, tá na hora de conhecer os perfis oficiais do MPT e ficar por dentro. Vem curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. O MPT nas redes fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Tchau, tchau. Assim chegamos ao final do nosso primeiro programa do ano. Esperamos vê-los mês que vem. Até lá. Tchau.